Mateus capítulo 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1. É bem fácil. É lá na divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. O primeiro dos evangelhos é o Evangelho segundo Mateus. Você vai lá no capítulo 1. Fala comigo assim: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia me diz o que eu devo fazer, como devo proceder e como devo viver. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Mateus 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, e o Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Amém? Pode sentar. Você se assustou com essa leitura? Tanto nome? Alguns se assustaram, né? Quantos nomes bonitos para você colocar nos seus filhos, né? Jeconias, imagine isso. Meus irmãos, por que nessa série de mensagens, um dos temas que nós escolhemos foi esse: como vencer a maldição na família? Porque de vez em quando eu ouço alguém me perguntando: pastor, na minha família, a minha avó teve problema psiquiátrico, ficou louca, né? Às vezes eu olho para minha mãe, eu penso que ela também é louca. Pastor, será que eu estou destinado à loucura? Às vezes, alguns perguntam: pastor, lá na minha casa, se eu olho para o histórico do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, todos têm problemas com álcool. Alguns dos meus irmãos são viciados em álcool. Eu estou destinado também, pastor, a ser alcoolista? Pastor, na minha casa todos têm sangue quente, nós brigamos, nós partimos para a briga, nós não aguentamos desaforo, e nós partimos para a porrada mesmo. Eu sou assim, eu estou destinado a ser assim para sempre, pastor? São perguntas que a gente muitas vezes ouve, e tem pessoas que acreditam piamente nisso, que estão destinadas, estão condenadas a viver uma maldição, porque quando ela olha para o histórico familiar, ela vê essa realidade na sua família. A gente precisa primeiro tentar definir o que é maldição. Se você for para o dicionário, você vai ver que maldição, segundo o dicionário Aurélio, é desgraça, calamidade, infortúnio, ou o ato de maldizer sobre uma pessoa ou para uma pessoa. Quando nós olhamos para a palavra, e essa palavra é bíblica, a palavra maldição se encontra mais ou menos umas 200 vezes na Bíblia, e praticamente, quando a Bíblia fala de maldição, ela está falando da consequência do pecado. É o castigo da quebra de um mandamento. Maldição vem sobre uma pessoa e é o castigo da quebra de uma
aliança. Se você faz uma aliança com Deus, se você deseja cumprir e obedecer os mandamentos do Senhor, maldição vai vir sobre você quando você quebra essa aliança, quando você pratica aquilo que não agrada a Deus, que não é um dos seus mandamentos. Pastor, e essa pergunta, o que eu devo fazer para vencer então maldições na minha família? Eu quero aqui deixar 3 coisas bem claras e diretas. Esse é um assunto profundo, esse é um assunto confuso. Muitas pessoas pensam que maldição é algo hereditário, a maldição hereditária. Nós vamos tentar esclarecer isso, e nós não temos muito tempo aqui, porque não é culto de ensino, mas eu gostaria de ensinar algumas coisas para vocês, pelo menos 3. A primeira delas é justamente que vocês precisam entender que não existe família perfeita. A família não determina o meu sucesso e o meu fracasso. Você pode dizer comigo: a família não determina o meu sucesso ou o meu fracasso. Família pode sim influenciar no teu sucesso ou no teu fracasso, mas família não determina o teu sucesso e o teu fracasso. Por que o pastor Lediel hoje escolheu Mateus capítulo 1 para falar sobre esse assunto de maldição com vocês? Porque no capítulo 1 de Mateus, nós encontramos a genealogia de Jesus, o Cristo. E quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, que para o judeu isso era muito importante, eu já falei para os irmãos que os judeus consideram muito a sua genealogia. Nós ocidentais, nós aqui do século 21, às vezes são muito negligentes com a parentela, não é verdade? Se eu perguntar o nome do seu bisavô, poucos aqui talvez sabem. Se eu perguntar o nome do seu tataravô, ficou mais difícil ainda. Para um judeu, não. Para um judeu, ele sabe pelo menos 15, 20, 30, 35 da sua raiz genealógica, da sua árvore genealógica. Isso é algo muito importante. E Mateus, como escreveu para os judeus, fez questão de dizer da onde veio o Messias, da onde que veio Jesus. E quando nós paramos para olhar um pouco para a genealogia de Jesus, a gente vê uma genealogia muito problemática, uma genealogia que sim, também enfrentou maldições. Eu não tenho como falar de todos os nomes, mas ali já no verso 2, eu queria que hoje você ficasse com a Bíblia aberta para nós lermos bastante a palavra de Deus. Ali no verso 2 de Mateus 1, você vai ver assim, né? Que veio de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui nós temos os 3 patriarcas. Aqui está a nata. Aqui está os top dos top da genealogia de Jesus. Mas quando você vai olhar um pouquinho da vida de Abraão, de Isaac e Jacó, você vê mentira. Você vê Abraão mentindo, você vê Isaac mentindo, você vê Jacó mentindo, você vai ver enganos, você vai ver trapaça. Isso nos top dos top da genealogia de Jesus. Depois, ali no verso 3, você vai ver um outro nome, Judá. Quem que foi Judá? Judá era um daqueles dos filhos de Jacó, que é um mentor da ideia de vender o seu irmão, o José. Quando jogam ele lá no buraco, opa, Judá é aquele que diz, não, vamos ganhar dinheiro em cima dele, vende ele lá para o Egito. Esse é Judá. Esse Judá é aquele que, na educação dos seus filhos, criou filhos tão maus, que os seus 2 filhos mais velhos, Deus matou de tanta maldade que esses homens faziam. Esse Judá foi aquele que se deitou com a sua nora, e teve, a partir dali, uma genealogia. Teve filhos com a sua nora. Esse é da linhagem de Jesus. Quando nós olhamos ainda para essa realidade, nós vamos ver o nome de algumas mulheres. Uma delas se chama Raabe. Você se lembra quem foi Raabe? Raabe, quando o povo está saindo, o povo de Israel está chegando em Jericó para tomar posse da terra prometida, tinha as muralhas de Jericó, muralhas grandes, largas, pessoas moravam até nessas muralhas. Uma dessas era essa mulher chamada Raabe. Você se lembra a profissão dela? Prostituta. Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó, nem conhecia o Deus verdadeiro. Está na genealogia de Jesus, porque então ela recebe os espiãos e passa então a conviver ali no meio do povo de Israel. Dela nós vamos ver
que surge Boaz, e depois Boaz se casa com Ruth. Quem que é essa mulher Ruth? Ruth é uma moabita. A terra de Moabe, eles adoravam um Deus chamado Deus Camus. O Deus Camus, eles exigiam sacrifícios humanos na sua adoração. Ruth vem desse povo, Ruth vem dessa gente. E eu lembro você também que Ruth, ela era moabita. Ou seja, o que é moabita? Que veio da linhagem de Moabe. Moabe no hebraico significa do pai. Você vai ver que o povo de Moabe inicia no incesto que aconteceu entre as filhas de Ló e o pai Ló. Quando eles saem de Sodoma e Gomorra, as meninas olham, não tem homem aqui nessa região para nós nos deitarmos e termos filhos. Então elas embriagam o pai e se deitam com o próprio pai. Daí nasce Moabe. Olha que coisa pesada, coisa cabeluda. Depois nós vamos ver que dessa linhagem surge o rei Davi. Aqui aparece um termo antes, né? Rei, parece que a coisa agora vai melhorar. Mas eu lembro que Davi teve muitas virtudes, mas Davi também foi um péssimo pai. Davi foi aquele que praticou adultério, mandou matar o marido da mulher. Qual mulher? Aquela que depois foi a mãe de Salomão, está ali. O texto que nós lemos, o verso 6, diz que Davi, então, teve Salomão da mulher do Urias, o cara que ele mandou matar. Esse era o rei Davi. Você vai ver alguns outros nomes, como Roboão, aquele que causou a divisão do povo de Israel. Você vai ver o nome Uzias. Uzias é aquele rei que pega a lepra, porque ele desonra o sagrado. Ele quer entrar na presença do Senhor sem estar purificado e sem poder, porque era um ato dos sacerdotes fazendo. Ele é punido com lepra por causa dessa desobediência. Está lá na linhagem de Jesus. Você vai ver Acás, que era idólatra. Acás chegou a oferecer um de seus filhos em sacrifício a um Deus estranho. Depois você vai ver também Manassés, que era idólatra, também ofereceu os seus filhos em sacrifício. Você vai ver Amon, também idólatra. Ou seja, gente, quando nós olhamos nome por nome da genealogia, da onde veio Jesus, é de arrepiar o cabelo. A gente vê quanta coisa errada, quanta coisa que não devia acontecer, quanta prática de maldição. Mas eu pergunto para você, Jesus teve sucesso ou não teve sucesso? Jesus cumpriu o seu propósito ou não cumpriu o seu propósito? O Filho de Deus, ele escolheu essa genealogia, toda errada, toda confusa, toda cheia de problema, mas ele sabia que a partir dele, aquilo podia ser uma bênção. E aqui a primeira verdade que você precisa entender. A tua família, por mais torta que seja, ela não determina o teu sucesso ou o teu fracasso. Você pode, a partir do momento que você decide ser bênção na sua casa e encerrar um ciclo de maldição. Segunda verdade que eu gostaria que você entendesse, que nós não devemos ficar terceirizando a culpa das coisas ruins que acontecem na nossa vida. É culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é porque eu nasci nessa família amaldiçoada. Da onde veio essa ideia de maldição hereditária? Você já ouviu isso? E aqui, entenda, nós não estamos falando de questão biológica, não estou falando de doenças hereditárias, porque a gente sabe que sim, geneticamente falando, tem doenças que passam de pai para filho. Nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando disso, que pode ter influência, mas não determina. Nós precisamos aprender a não terceirizar a culpa. Essa ideia de hereditariedade na maldição vem lá da lei de Moisés. Se você abrir a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, verso 4, 5, você vai ver que Êxodo é quando Moisés recebe a lei e passa a lei para o povo. Daí você vai ver no verso 4 a 6 dizendo assim: vocês não devem fazer imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha só, não as adorarás e nem darás culto a isso, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem.
Tem gente que pega esse texto isolado da Bíblia e diz, não, está aqui, pastor. A Bíblia fala que a maldição passa de pai para filho, até a 3ª e 4ª geração. Mas nós podemos olhar para a Bíblia e ver que não é bem assim. Uma das regras da hermenêutica, que é a interpretação dos textos sagrados, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E daí nós olhamos na Escritura e nós vamos ver Deuteronômio 24:16, já algo um pouco diferente. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Provérbios 26:2 diz, como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. E o mais importante que nós precisamos entender é o esclarecimento que Deus dá para o profeta Ezequiel. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra lá em Ezequiel capítulo 18, verso 2. Ezequiel 18, você vai ver que Ezequiel era um profeta de Deus. Um profeta de Deus que já anos e anos depois de Moisés, ele estava agora cativo na Babilônia. Ele era um dos que estavam cativos. Vem um rei da Babilônia, Nabucodonosor, leva o povo cativo para servir lá. Ezequiel é um profeta que está lá na Babilônia. E Ezequiel começa a ouvir algumas coisas que o povo de Israel já estava acostumado a fazer, que era culpar as suas gerações anteriores por todas as mazelas que eles estavam ali vivendo. E olha só o que Deus vai dizer então para o povo de Israel. O verso 2 e 4 diz assim, Deus perguntando, o que vocês querem dizer, povo, quando citam o provérbio que está aí em Israel dizendo, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Olha o que Deus diz, eu juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertence, aquele que pecar é que morrerá. Olha o verso 20, aquele que pecar é que morrerá, o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho, a justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Deus está esclarecendo para o povo de Israel parar com esse negócio de dizer que todas as coisas estão erradas na vida deles por culpa deles, pelos problemas dele. Deus está dizendo, para com esse provérbio, dizendo que os pais comeram uvas verdes e é os dentes dos filhos que estão embotoando. Para com isso. Essa é uma verdade que desde que o pecado entrou no mundo acontece, a terceirização da culpa. Você lembra lá no Éden? Quando Deus se apresenta, procura, cadê Adão, cadê Eva, Adão, cadê você? E daí, ele aparece lá, a gente ficou com vergonha porque nós estávamos nus. Quem falou que vocês estavam nus? É que a mulher comeu o fruto proibido, a culpa é da mulher. E daí a mulher olha para Deus e diz, a culpa não é minha, a culpa foi da serpente que me enganou. A terceirização da culpa um para o outro. E Deus traz esse esclarecimento para que hoje nós venhamos entender que por mais que as nossas famílias fizeram escolhas erradas, nós não devemos ficar terceirizando a culpa de um, a culpa do outro, olhando para a nossa vida e dizendo, eu fiz escolha errada por causa do meu pai, eu fiz escolha errada por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do fulano, eu sou assim por causa do ciclano e assim por diante. Mas pastor, o que então quer dizer lá em Êxodo, no capítulo 20, sobre a 3ª e 4ª geração? Eu entendo, e quando nós olhamos o contexto da palavra, que isso é uma punição e é resultado justamente da convivência e da imitação comportamental. Porque quando nós olhamos para a lógica da vida, nós vemos que os pais estabelecem o padrão de comportamento para a família. Quando você olha para uma família, você vai ver que quem determina o comportamento daquela família, no geral, a maior influência vem do pai e vem da mãe. Por exemplo, se um pai é alcoólatra, todo dia ele chega bêbado em casa, bate na família, bate na esposa, bate nos filhos, aquela criança que cresceu vendo isso vai crescer traumatizada, uma influência direta. É bem provável que isso ali vai deixar lacunas na vida dela, que ela não vai conseguir, no geral, superar e vai passar alguma coisa para os seus filhos. Por isso o texto diz, até a 3ª e a 4ª geração. Você vai ver algumas pessoas dizendo, pastor, na minha família, a minha avó era feiticeira. A minha avó pegava cabelo das pessoas, colocava lá no óleo, fazia
né, benzia e tal, e pedia maldição para um, benção para outra. Então a minha família está debaixo de maldição. A gente precisa entender que os demônios são territoriais. Se alguém numa casa dá legalidade para o diabo, ele entra e realmente ele prejudica toda a família. Enquanto não houver alguém que se posicione para quebrar aquilo, para se render ao Senhor, realmente a influência negativa estará lá. Mas nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de mudar a situação da nossa vida e da nossa casa e não ficar terceirizando. Você vai encontrar nos discursos, né, das pessoas sempre dizendo: pastor, eu sou assim porque eu fui rejeitado no ventre da minha mãe. Tentaram me abortar. É por isso que eu sou revoltado, por isso que eu sou rebelde, por isso que eu não tenho prazer na vida. Algumas pessoas chegam para a gente e dizem: pastor, eu estou condenado a um destino maldito porque olha o nome que me deram o nome de Mara, amarga. Então eu vou ser sempre uma mulher amarga. Pastor, olha o nome que me deram, Dolores, que é dor. Pastor, olha o nome que me deram, Adriano, filho das trevas. E as pessoas tentam o tempo todo terceirizar o nome, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver um Judas traindo Jesus, mas Judas significa louvor. Nós vamos ver um Abias, filho de Samuel, Abias significa Jeová é pai, sendo alguém rebelde, corrupto. Nós vamos ver Absalão, pai da paz, sendo o filho de Davi, que vai querer matar o pai e se torna assassino. Ou seja, a gente precisa entender que o nome não determina quem nós seremos, a família não determina quem nós seremos, as circunstâncias ao nosso redor não determinam quem nós seremos. O que determina quem nós seremos são as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Às vezes você vê pessoas dizendo: pastor, o meu pai sempre foi mulherengo, meu avô era mulherengo, traía, então eu estou destinado a isso mesmo, porque é uma maldição hereditária. Não, isso aí é sem vergonhice. Isso é sem vergonhice. Pastor, é que lá na minha família, se eu olho para trás, a minha mãe já não gostava muito de trabalhar, então eu também, estou vindo meio assim, isso é preguiça. Você precisa escolher dar um basta nisso. Por quê? Cada um, como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 14 e 12, cada um de nós prestará conta a Deus pelos seus próprios atos. Você não vai ter desculpa quando se apresentar diante de Deus e dizer: meu pai, é meu avô, é fulano. Não, é você. É as tuas escolhas, é as tuas decisões, é aquilo que você escolheu viver para você. Basta você olhar para a sociedade, você vai ver pessoas que vieram de uma família desgraçada, mas se tornaram pessoas de bem, assim como pessoas que vieram de família de bens, pai trabalhador, mãe mulher de Deus, e se torna um caco, se torna uma pessoa totalmente destruída. Olha para a sociedade, e você vai ver que esse discurso não cola. Então, para de transferir a culpa para outras pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai ver esses exemplos o tempo todo. Você vai ver um Samuel, um profeta, um juiz, um homem inteiramente íntegro, que viveu a sua vida de ponta a ponta, sem assim, você conseguir encontrar um erro no cara. Mas quando você olha os filhos dele, os filhos de Samuel, eram homens maus, homens avarentos, tornaram gananciosos, aceitavam suborno. 1 Samuel 8:3. E você vai ver um Jabes, filho da dor, chamado de filho da dor, ser o mais ilustre dos seus irmãos, porque não aceitou esse rótulo. Então, nós precisamos entender que a nossa família não determina quem nós seremos. Nós vencemos a maldição quando paramos de terceirizar a culpa, de achar desculpa para tudo e colocar o problema nas outras pessoas. E a maneira mais eficaz de nós vencermos qualquer maldição na família simplesmente nascer de novo em Cristo Jesus. É vencer o mal com o bem. Abra mão dessa ideia fatalista de que existe um destino pronto para você
Isso é mentira. É as tuas escolhas hoje que vão determinar aonde você vai chegar. E a melhor maneira de encerrar qualquer comportamento errado, pecaminoso, legalidade para diabo que deram na sua família, a melhor maneira de quebrar qualquer maldição é entregar a vida ao Senhor Jesus e deixar Ele governar os nossos passos. 1 João 5,18, eu vou ler alguns versículos para vocês entenderem isso, para nós caminharmos para o final. João diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Quer proteção de Deus? Se renda ao senhorio de Jesus, porque o diabo não pode tocar naqueles que renderam o coração a Deus, aqueles que fazem parte dessa aliança a Deus. Eu já falei para os irmãos que não existe esse negócio místico de que aceitar Jesus é quando o pastor pergunta se alguém quer aceitar Jesus, levantar a mão e o fato de vir aqui na frente receber uma oração, pronto, tudo muda. Aceitar a Jesus é aceitar viver a maneira de Deus. É quando eu pego os princípios do Senhor e eles se tornam o filtro que vai determinar o comportamento da minha vida. As minhas escolhas de vida estão debaixo do critério de Deus. Isso é aceitar a Jesus. Quando isso acontece, tem uma mudança total. Olha o que Paulo vai escrever aos Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora que receberam a Cristo, são luz do Senhor. Vivam como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz. Mudança total de vida. Sabemos que essa rendição ao Senhor traz-nos para a verdade, e a verdade liberta. João 8,31, se vocês permanecerem firmes aonde? Nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos entender que quando nós rendemos o nosso coração a Jesus, toda a maldição que estava destinado para nós, ficou lá na cruz. Ficou lá na cruz. E Paulo vai escrever aos Coríntios, segunda carta, aos capítulo 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez, ou eis que são novas todas as coisas. Eu quero que você saia daqui entendendo isso, que você precisa entregar de fato, integralmente, de coração, a sua vida a Jesus, porque isso é o que faz você vencer qualquer maldição, praga, comportamento errado, deturpado que esteja na sua família. Isso é o Evangelho, as boas novas de Jesus que liberta. Você pode olhar para mim e dizer: pastor Ledir, é fácil você dizer isso, porque você hoje é pastor, um homem abençoado, tem uma família bonita, eu conheço o teu pai, você é filho de pastor, também tem uma família bonita, você tem um avô pastor, vem de uma família também, terceira geração de pastor, então você não sabe o que é maldição. Algumas maldições eu realmente não sei, sabe por quê? Porque um dia, alguém na minha família resolveu parar com esse ciclo maldito de comportamento errado. Eu hoje sou uma bênção, eu olho para a vida do meu pai uma bênção, mas porque um dia o meu avô decidiu parar com isso. Eu já falei um pouco da vida do meu avô para vocês. O meu avô, filho do seu Tibúrcio foi um homem que no seu primeiro casamento teve 12 filhos. 12 filhos. A mulher, a primeira esposa dele morreu, desse seu Tibúrcio. Então, ele se casa com a dona Maria, uma mulher corajosa, decide assumir um homem com 12 filhos, imagine isso, que loucura. Então, daí nasce o meu avô e nasce a irmã do meu avô, a Margarida. Agora, imagine isso, 14 filhos, 14 filhos, numa pobreza, uma miséria, comendo chuchu com água, comendo farinha com água, tentando às vezes pegar um peixe na praia ali de Itajuba. Era a infância do meu avô. A esposa dele morre, a Maria morre,
a primeira esposa morreu, casou com a Maria, e daí depois ele morre. E agora a Maria fica com 14 filhos. A minha bisavó fica com 14 filhos para criar. O que acontece? Os parentes vêm socorrer e vai 2 para cá, 2 para lá, 2 para lá, e os filhos então se dissipam em vários lugares, a maioria deles sendo maltratado, e depois a história vai dizer que muitos deles trabalharam durante anos como escravos. A Maria fica só com os 2, fica com o meu avô, o Nirton, e com a irmã mesmo dele, a Margarida. O tempo passa, e ela então decide se casar novamente com quem? Com o irmão desse meu bisavô, do seu Tiburcio, que morreu. Ela imaginando que seria tão bom, porque era um homem bom, o seu Tiburcio, amável, tratava bem ela, mas o outro era um caco, um sem vergonha. E anos a fio, o meu avô vê a minha bisavó apanhando, sendo literalmente espancada por esse homem que deveria protegê-la. Viviam na miséria e o cara ainda espancava. Isso desenvolve uma depressão nela, uma depressão intensa, e ela começa a falar em se matar, vou tirar minha vida, vou acabar com esse sofrimento. E o meu avô, sendo o irmão mais velho, ele fica responsável então de cuidar dela. Enquanto o homem ia trabalhar, ele ficava cuidando dela, tirando faca, tirando qualquer objeto cortante, escondendo corda, porque ela vinha com o discurso que ia se matar. Passam 5 meses e um dia, quando os amigos dele convidam ele para ir pegar palmito no matagal, ele vai, e quando ele volta, a irmã sai gritando, chorando, desesperada. A menininha devia ter uns 4, 5 anos na época, dizendo: a mamãe tirou a vida, a mamãe se matou. E quando ele vai entrar na casa, do lado da cama dele, ele esbarra no corpo pendurado, enforcada num lençol. Olha só, família do meu avô. O que acontece? Agora alguém tem que acolher aquelas 2 crianças. E a menina, ela é adotada por uns tios, ele é adotado por outros. A menina vem a falecer alguns meses depois. E ele passa então a trabalhar, desde os seus 8 anos de idade, como escravo. Cedo limpando casa, cedo indo para a roça, fazendo as coisas, voltando tarde, e vai assim, de uma casa para outra, de uma casa para outra. Ele vai saber o que é botar um sapato no pé, só aos seus 15 anos de idade. Quando você conversa com ele, ele tem trauma de que ele chamava o carro da meia-noite, que ele se lembrava que ali em Joinville, numa das casas que ele morou, como não tinha água encanada nem esgoto, tinha aquelas patentes, tinha latões debaixo das patentes onde as fezes caíam. Ele era o responsável de todo dia à meia-noite tirar aqueles latão, depois de um dia inteiro de trabalho, levar para a rua, para a carroça, levar as fezes das pessoas. Então, é o histórico dele. Vai vivendo assim, perdido de uma casa a outra, de uma casa a outra. Alguns dão oportunidade para ele trabalhar, tal. A vida dele muda quando ele ouve falar desse Jesus. Quando ele ouve falar do Evangelho, ele diz: opa, aqui está uma verdade que eu preciso, aqui está uma verdade que muda, aqui está uma verdade que vai apagar toda essa maldição na minha família. O meu avô se converte aos 18 anos, e se torna uma bênção. Vocês conhecem ele, está por aí com 85 anos, pregando, louvando a Deus, sendo uma bênção. Durante 60 anos, enquanto ele esteve casado com a minha avó, foi um marido exemplar. Era do tipo romântico, que escrevia recadinho de amor, era do tipo romântico que fazia comidinha para ela, levava na cama. A gente cresceu vendo isso. Mas ele não cresceu vendo a mãe sendo espancada, mas ele decidiu ser diferente. Ele decidiu mudar. Ele decidiu interromper essa maldição e se tornou uma bênção. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. E eu quero perguntar para você: você vai permitir que esse ciclo de maldição, de comportamento errado, permaneça na sua vida? Vai continuar dando desculpa, dizendo: é a maldição hereditária que passa de pai para filho? Não existe isso em Cristo. Em Cristo todas as maldições caem por terra. E o que nós precisamos fazer é só responder essa graça. Eu quero essa graça de Jesus na minha vida.